Bem, gente, agora nós vamos falar de independência linear. Na aula passada, a gente falou de espaços gerados e vimos que um conjunto de vetores podem gerar um espaço inteiro. Vimos também que um mesmo espaço pode ter mais de um conjunto gerador. Tá? Então, agora é importante a gente falar de independência linear para conseguir separar os conjuntos que são interessantes para a gente. Tá? Então, veja esse exemplo. Então, a gente tem aí três vetores que são geradores de um espaço S. Então, x1, 1, menos 1, 2, x2, menos 2, 3 e 1, x3, menos 1, 3 e 8. Tá? Então, não me importa qual é o espaço S, se é um subespaço, provavelmente um subespaço do R3. Tá? A questão é que ele é gerado por x1, x2 e x3. Mas veja o seguinte detalhe. Eu consigo escrever x3 em termos de x1 e x2. Então, o meu vetor x3 ele é igual a 3 vezes x1 mais 2 vezes x2. Tá? Então, eu não preciso do x3 para descrever algum vetor, porque o x1 e o x2 acabam fazendo parte disso, dando conta. Então, veja aqui, eu tenho um vetor aleatório aqui, que é o quê? Uma combinação linear de x1, x2 e x3. Eu substituí o x3 por essa equação que eu escrevi em termos de x1 e x2. E aí eu tenho que esse meu vetor aleatório, que antes era α1, x1 mais α2, x2 mais α3, x3, né? Essa combinação linear, agora eu posso escrever como α1 mais 3α3, x1 mais α2 mais 2 vezes α3, x2. Então, essa nova combinação linear é o suficiente para a gente gerar todo o espaço S, o subespaço S, tá bom? Obviamente, eu podia ter feito o quê? Em vez de ter separado o x3, eu poderia ter separado o x1 usando essa equação, ou o x2 usando essa equação, tá? Então, dessa forma, o que eu tenho? Que o conjunto gerador de S pode ser x1, x2, x3, ou x1 e x2, ou x1, x3, ou x2 e x3. Tá bom? E então aí, veja o seguinte, que dentro desses outros três conjuntos geradores, eu nunca vou poder conseguir escrever x1 em termos de x2. Essa combinação linear, ela vai ser zero para alfa e beta igual a zero. A mesma coisa os próximos, tá? E o que acontece então aqui? Eu tenho quatro conjuntos geradores, três deles são formados por vetores menores, tá? Qualquer um deles eu consigo formar o espaço S. A questão é que com x1 e x2, ou x1 e x3, x2 e x3, eu consigo ter somente uma descrição para um vetor. Veja aqui em cima que para esse vetor aqui, eu podia descrever ele dessa forma, α1, α2 e α3, assim como também eu podia descrever com ele dessa forma aqui, tá? Então, eu tenho mais de uma forma. E a questão aqui é exatamente a independência linear, tá? Então, vamos definir algumas coisas. Então, se a gente tem os vetores V1, V2 e assim por diante até Vn em um espaço vetorial V, são ditos linearmente independentes se a combinação linear desses for igual a um vetor nulo. Tá bom? Então, quando eu tenho essa equação verdadeira e todos os meus coeficientes C1, C2 até Cn
iguais a zero, eu tenho que esses vetores V1, V2 até Vn são linearmente independentes. Tá? Posso definir de uma outra forma, tá? Um pouco mais geral. Então, eu tenho esse meu conjunto S formado pelos vetores de V1 até Vn. Tá? É um conjunto não vazio de vetores do meu espaço vetorial V. E eu tenho essa minha equação. C1, V1, mais C2, V2, mais assim por diante, até Cn, Vn igual a zero. Tá? Essa minha equação, ela tem pelo menos uma solução. Qual é? C1 igual a zero, C2 igual a zero, assim por diante até Cn igual a zero. Essa solução, ela tem um nome, é chamada de solução trivial. Perfeito? Tá? Então, o que a gente tem é o seguinte, se a única solução for a solução trivial, tá? Aí a gente diz que esse conjunto S, ela é um conjunto linearmente independente, tá? A gente, para simplificar, a gente fala LI, tá? Se existirem outras soluções além da trivial, a gente diz que esse conjunto S é linearmente dependente. E o que é interessante desses dois conceitos? Se o meu conjunto for linearmente independente, eu tenho somente uma forma de descrever um vetor dentro do meu espaço. Tá? Se for linearmente dependente, significa que a gente tem mais de uma forma. Perfeito? Então vamos fazer um exemplo. Então a gente tem aí esses três vetores, tá? V1 com 1, menos 2 e 3, V2, 5, 6, menos 1 e V3 igual a 3, 2 e 1. Vamos ver se esses vetores são linearmente independentes ou linearmente dependentes. Tá? Então, no fundo, o que a gente precisa fazer? Resolver esse sistema. C1 vezes V1 mais C2, V2 mais C3, V3 igual a zero. Tá? Isso é um sistema de equações. Eu substituindo os meus vetores, eu tenho essa forma, né? Como vetores colunas, que eu posso escrever também como um sistema de equações. Então, eu pego o primeiro elemento de cada um dos vetores, depois o segundo e depois o terceiro. Aí agora, vocês já sabem resolver esse sistema. Vocês podem resolver por escalonamento ou por substituição, tá? Quando vocês resolvem esse sistema, vocês veem que a minha constante 1 vai ser igual a alfa menos alfa sobre 2, a constante 2 também menos alfa sobre 2, e a constante 3 pode ser alfa. Ou seja, eu tenho mais de uma solução, além da trivial, para resolver esses sistemas de equações, tá bom? Posso fazer de uma outra forma também, que é a seguinte. Penso que o que a gente está procurando é se existe mais de uma solução para esse sistema que não seja a trivial, tá? A gente pode escrever esse sistema também, além de um sistema de equações, na forma matricial, tá? Então veja que a minha primeira coluna da matriz é o meu primeiro vetor, a segunda coluna o segundo vetor e a terceira coluna o terceiro vetor, multiplicado aqui por um vetor coluna com as constantes C1, C2 e C3, com esses coeficientes. Então, essa forma aqui, essa forma e essa forma é exatamente a mesma coisa. Tá? E o que a gente quer aqui? A gente quer ver simplesmente se esse sistema tem mais de uma solução possível que não seja trivial. Tá? O que a gente, então, tem que procurar é o seguinte, é uma solução onde C1, C2 e C3 seja diferente de zero. E isso só é possível se o determinante dessa minha matriz for igual a zero. Tá? Então, se o determinante dessa matriz aplica o determinante desse lado aqui, a gente consegue separar os dois determinantes, né?
determinante dessa matriz vezes o determinante dessa matriz, isso tudo é igual a zero. Se a gente não quer que esse vetor seja nulo, significa então que essa matriz é nula. O determinante dessa matriz é nulo. Com o determinante dessa matriz nulo, esses coeficientes podem obter qualquer valor. Então, se a gente calcula esse determinante, a gente vai ver que essa afirmação é verdadeira. Então, os meus 3 vetores formam um conjunto LD. Tá bom? Então, essa é uma forma mais fácil porque você resolve o seu problema sem ter que resolver um sistema de equações. Tá? Simplesmente calculando um determinante. Perfeito? Então, vamos fazer mais 2 exemplos. Dessa vez, em vez de usar vetores, nós vamos considerar polinômios. Então, o primeiro exemplo, eu tenho que o meu conjunto de polinômios é formado por 1x, x² até xn. Tá? Então, o que a gente quer mostrar é que essa equação aqui, uma constante vezes o meu vetor, que no caso é 1x, x², essa combinação linear, a0, 1, mais a1x, mais a2x2, x², assim por diante até a nxn é igual a zero. Então, a gente está procurando a solução aqui, a gente está procurando valores para os coeficientes, não para x, tá? Então, veja, essa equação ela só vai ser verdadeira para qualquer x, para todo x do meu espaço, se os coeficientes a0, a1, a2 e assim por diante forem iguais a zero. Tá bom? Agora a gente pode fazer a mesma coisa para para esse exemplo que eu tenho P1, P2 e P3. Então a gente vai fazer o seguinte: a gente vai pegar o primeiro polinômio vezes uma constante, mais o segundo polinômio vezes outra constante, mais o terceiro polinômio vezes outra constante igual a zero. Se a gente achar valores para essas constantes diferentes de zero que obedeçam a essa equação, significa que esse conjunto P1, P2 e P3 é LD. Se a gente não achar, a única solução possível é C1, C2 e C3 iguais a zero, que significa que esse meu conjunto P1, P2 e P3 é LI. Tá? Então, o próximo passo é rearranjar a minha equação. Então, eu separo todos os coeficientes que não têm nenhuma variável x, mais x vezes todos os coeficientes que tem multiplicando x, mais x², todos os coeficientes que eu tenho multiplicando o x², isso é igual a zero. Da mesma forma, a gente pode escrever um sistema e desse sistema também a gente pode escrever o determinante da matriz. Perfeito? Então, aqui o que a gente fez? Para escrever o sistema, eu peguei essa primeira equação que está multiplicando 1 aqui, igualei a zero, porque eu comparei com o outro lado. Tem alguma coisa multiplicando 1? Não, então é zero. Aqui é a mesma coisa, eu comparo com o outro lado. Tem alguma coisa multiplicando x aqui? Não, então significa que isso aqui é igual a zero. E mesma coisa, tá? Ou eu poderia fazer o quê? Pegar esse coeficiente aqui, escrever na minha primeira linha, esse coeficiente na minha segunda linha, esse coeficiente na minha terceira linha, tá? Ou em termos de coluna, veja que aqui eu tenho o quê? 1 menos 1, que é exatamente o que está multiplicando aqui. 1 e menos 1. Na próxima, vai ser 5, 3 e menos 2, 1, 3 e menos 1. Tá? Então, vejam que esse determinante aqui, ele é igual a zero quando a gente calcula. Então, esses meus polinômios P1, P2 e P3, eles são linearmente independentes. Tá bom? Então, no próximo vídeo, a gente vai falar um pouco mais das propriedades da independência linear. E aí,
a gente consegue ver mais claramente qual que é a conexão entre a independência linear e os espaços gerados. Então, até lá.